Olá, se preparando para o vestibular? Dessa vez não tem jeito, vamos passar. Professor, passo dessa vez? Passa, pode ficar tranquilo. Mesmo porque já estudou bastante, com essa nossa ajuda, já fica mais tranquilo. Então vamos agora para uma aula que é muito interessante. Na verdade, nós vamos colocar 3 grandes questões dentro da história. Os povos bárbaros, o Império Bizantino e o islamismo. Muito famoso hoje em todo o mundo, é uma grande religião, está entre as 3 grandes religiões do mundo, que é uma religião o quê? Monoteísta. Então está lá o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Também hoje, o islamismo é parte da nossa aula. Para iniciarmos então, esse período que eu acabei de falar, sobretudo do islamismo, o islamismo está dentro da Idade Média. A Idade Média começa quando, professor? Começa com a queda do Império Romano, por volta do ano 476, já depois de Cristo. Ou seja, o Império Romano atravessa todo o período antes de Cristo e vai uma parte, 476 anos depois, do nascimento do Cristo. Muito bem. O que é que marca esse momento? As invasões bárbaras, o nascimento do feudalismo, o nascimento da Idade Média e, obviamente, o nascimento também de uma, vamos dizer, Roma do Oriente, o Império de Justiniano. Muito bem. Vamos então discutir primeiramente essas invasões bárbaras. Os reinos bárbaros. São muitos. Quando nós falamos em bárbaros, nós estamos falando não só num povo, mas são vários. Por exemplo, visigodos, ostrogodos, vândalos, lombardos, ânglos, os saxões, burgúndios, suevos e francos. Ou seja, percebeu a grande quantidade de reinos que nós tínhamos? Ah, professor, então quando estamos estudando os bárbaros, não significa dizer que nós estamos falando de um bárbaro, de um povo. Não, são vários. Inclusive, quando invadiram o Império Romano, pelo menos de 7 a 8 grandes grupos bárbaros invadiram o Império. Eles estavam tudo ao redor de Roma. E aí fica difícil. Os imperadores não aguentaram essa pressão. E aí começa um novo período. A pergunta que se faz, todo mundo pergunta, quando os bárbaros invadiram Roma, para onde os grandes, ricos romanos foram? Para suas fazendas. Essas fazendas, como eram chamadas, eram bem distantes ali da cidade de Roma, algumas muito distantes. Esses romanos ricos levaram com eles os seus escravos. E aqui vem uma parte interessante. Quando esses escravos chegam lá nessas fazendas, o império já caiu. Mas não pode esquecer. Alguns perceberam antes e se distanciaram do império, alguns homens ricos romanos. Você nunca viu aí na sua cidade ou na televisão esses condomínios fechados? Muito bem. O que é que os condomínios fechados? Qual a principal ideia? Em geral, eles têm uma fortificação, ou seja, ele tem um muro alto, ou muros altos. As casas são grandes, de homens, geralmente homens ricos ou abastados, e está, aqui a principal questão, afastada da cidade. Perceberam? Essas construções desses homens ricos se afastavam da cidade, medo do quê? Da violência da cidade. É a mesma ideia que acontece hoje. Ao se afastarem da cidade, esses homens ricos romanos ficavam distantes da possibilidade de perder o seu território para aqueles grupos bárbaros que estavam invadindo o seu território. Percebeu a questão, né? Muito bem. Não pode esquecer, quando esses escravos que eu acabei de falar agora foram com seus donos, chegando lá nessas fazendas, ou nas vilas romanas, vilas com 2 L's, você tem agora o quê? Eu não posso mais escravizá-lo aqui, a estrutura é diferente. Esse escravo passa a ser um servo. Ah, professor, percebi, vai formar daqui a pouco aquela estrutura que nós conhecemos da Idade Média. Começa a se formar então o período, ou o longo período da Idade Média. E esse longo período da Idade Média vai ser dominado, obviamente, pela Igreja Católica, que vai se distanciar daquele período romano, daquele Império Romano, e vai formar o seu outro império. Nesse momento, nós já temos uma formação, obviamente, de outras religiões, lá por volta do século VII. Mas não vamos falar nisso agora.
O importante agora é que você perceba, está nascendo a Idade Média, 476. Duradoura, vai durar 1000 anos, período longo. Nesses 1000 anos, algumas questões nos vêm à cabeça. Por exemplo, os castelos. Quando a gente fala de castelos, você começa a pensar assim, aqueles castelos lindíssimos, tijolos ou pedras, esqueça. Acabei de falar agora, não foi? Quando esses homens ricos saíram das suas casas em Roma e foram para suas, vamos dizer, fazendas, para suas vilas, muitos deles não tiveram tempo de construir algumas grandes casas e faziam então seus castelos de madeira. Isso fica muito claro no filme Tristão e Isolda. Se você observar, existem cenas no Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é uma lenda, mas que mostra um pouco da característica daquela região do início do feudalismo, do início da Idade Média. Ali é importante você olhar com mais atenção. Come home without something for your lady, you'll have hell to pay. The Angles have arrived, my lord, as well as the Celts, our fellow Jews, and the Saxons. Good. With Mark. We'll all be here. Yeah, it's a great day. Let's hope so. Thanks. We heard the news. Paper son. Mother, I made this. Friends. Look at us. The tribes of Britain. Divided. Weak, just as the Irish, like us. But if we were one land, united, we would outnumber them 2 to 1. We could defeat them once and for all. That's why we're here today, to sign this treaty of unification. Who would be king? The strongest among us. Lord Mark. Muito bem, você viu um trecho do filme Tristão e Isolda. Como eu falei para vocês, Tristão e Isolda é só uma lenda. Talvez, possivelmente, eles não existiram. Mas o que vale a pena ali no filme é você perceber a dimensão do que foi a queda do Império Romano e o início dessa chamada Idade Média, ou seja, da formação dos grandes feudos. Muito bem. Visto isso, importante também dentro da Idade Média, que ela é grande, nós acabamos de comentar, nós temos a formação dos reinos. Um reino famoso, conhecido, poderoso, foi o Reino dos Francos, em que surgem duas grandes dinastias. Duas grandes dinastias. A Carolíngia e a Merovingia. Primeiro a Merovingia, depois a Carolíngia. A Carolíngia, talvez para nós mais importante, vem de Carlos Magno. Carlos Magno foi coroado. Aqui a importância. Professor, Carlos Magno é um bárbaro? Muito bem. Carlos Magno era um bárbaro. Sendo ele um bárbaro, obviamente, ele não tinha uma relação muito próxima com a igreja. Mas aí que está a questão. Ele teve uma relação muito próxima com a Igreja Católica. Tanto é que a Igreja Católica começa a trazer para si um grande número de bárbaros, ou ex-bárbaros agora. Não pode esquecer, os bárbaros tinham outros deuses. Thor, por exemplo. Esses deuses faziam relação com o seu passado. O Deus cristão era um Deus que para eles não tinha muito sentido. Se você observar, por exemplo, aquelas histórias dos Cavaleiros da Tábua Redonda, em geral, a maioria deles eram bárbaros. Só Arthur, que possivelmente era cristão, porque viveu no mundo cristão. Fechou, professor? Tudo bem, até eu entendi. Voltando no Carlos Magno. Carlos Magno, portanto, foi um grande rei bárbaro.